No vasto panorama da escatologia cristã, o conceito do anticristo emerge como uma figura de destaque, envolta em mistério e especulação ao longo dos séculos. O anticristo representa não apenas uma figura de oposição a Cristo, mas também um símbolo das forças do mal que se levantam contra o reino de Deus. Nessa sessão introdutória, exploraremos brevemente a origem e a importância desse conceito na teologia cristã. A ideia do anticristo tem suas raízes nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento. Passagens como as epístolas de João e os escritos apocalípticos de Daniel e Apocalipse fornecem os principais fundamentos para a compreensão do anticristo. Essas escrituras descrevem um poder maligno que se levantará nos últimos tempos, desafiando abertamente o reinado de Cristo e buscando subjugar os seguidores do Senhor. Compreender o anticristo não é apenas uma questão de interesse teológico, mas também tem implicações práticas para a vida dos crentes. A identificação das características e atividades do anticristo ajuda os cristãos a discernir os sinais dos tempos e a estar vigilantes diante das ameaças espirituais que enfrentam. Além disso, a expectativa da vinda do anticristo é uma chamada à preparação espiritual e à fidelidade inabalável a Cristo, mesmo diante das adversidades e tribulações que podem surgir. Ao longo deste texto, mergulharemos mais profundamente na origem, nas características e nas interpretações do anticristo na escatologia cristã, buscando iluminar tanto o significado teológico quanto as implicações práticas desse conceito para os crentes de todas as épocas. Origens bíblicas do conceito. A compreensão do anticristo na teologia cristã encontra suas raízes nas Escrituras, particularmente no Novo Testamento e em alguns livros do Antigo Testamento que oferecem prenúncios ou tipos do anticristo. Esta sessão se propõe a examinar mais de perto essas referências bíblicas e como elas contribuem para a nossa compreensão do anticristo. As epístolas de João, especialmente em 1 João 2:18, 22, 4:11, 2 João 1:7, fornecem algumas das descrições mais diretas do anticristo. João alerta sobre a chegada de muitos anticristos e identifica o anticristo como aquele que nega a divindade de Jesus Cristo, vindo no espírito da mentira e da oposição a Cristo. Além das epístolas de João, os escritos apocalípticos de Daniel e Apocalipse oferecem imagens vívidas e simbólicas do anticristo e seu reino. Em Daniel 7:8, por exemplo, vemos a visão de um pequeno chifre que fala palavras arrogantes e blasfemas contra o Altíssimo, uma figura frequentemente interpretada como uma representação do anticristo. O livro de Apocalipse apresenta imagens semelhantes de uma besta que emerge do mar, exercendo autoridade e enganando as nações. Embora o termo anticristo não seja usado explicitamente no Antigo Testamento, há figuras e eventos que servem como tipos ou precursores do anticristo. Por exemplo, em Daniel 11, há uma descrição detalhada de um rei arrogante e blasfemo que se levanta contra Deus e seu povo, muitos vendo isso como uma antecipação do anticristo. A interpretação dessas passagens bíblicas é frequentemente objeto de debate entre os estudiosos e teólogos. Algumas interpretações veem o anticristo como uma figura individual que ainda está por surgir, enquanto outras adotam uma visão mais simbólica, vendo o anticristo como um símbolo do mal que se manifesta em diferentes formas ao longo da história da Igreja. Ao considerar essas origens bíblicas do conceito do anticristo, somos desafiados a mergulhar mais fundo na compreensão das Escrituras e a discernir os sinais dos tempos à luz da esperança e da promessa da vinda de Cristo. Características e atividades do anticristo. A figura do anticristo é caracterizada por uma série de atributos e atividades que são descritas nas Escrituras e interpretadas ao longo da história da teologia cristã. Esta sessão se concentra em explorar as características distintivas e as atividades atribuídas ao anticristo, fornecendo uma compreensão mais abrangente de seu papel na escatologia cristã. Uma das características mais marcantes do anticristo é sua oposição direta e declarada a Jesus Cristo. Ele é retratado como um adversário de Cristo, buscando substituir ou usurpar a autoridade de Cristo sobre a humanidade. Esta oposição se manifesta não apenas em palavras, mas também em ações, conforme o anticristo procura desviar a adoração e a lealdade que são devidas somente a Cristo. O anticristo é frequentemente retratado como uma figura que busca consolidar poder e autoridade sobre o mundo.
Ele é descrito como um líder político ou religioso que exerce influência sobre nações e povos, buscando estabelecer um reino terreno que rivalize com o reino de Deus. Sua busca por poder é acompanhada por engano e manipulação, levando muitos a segui-lo em sua rebelião contra Deus. Uma das atividades mais sinistras atribuídas ao Anticristo é sua perseguição dos santos de Deus. Ele é retratado como um opressor implacável, que busca erradicar a fé cristã e destruir aqueles que se mantêm fiéis a Cristo. Esta perseguição pode assumir várias formas, desde a repressão política até a violência física, mas seu objetivo final é silenciar o testemunho dos crentes e extinguir a luz da verdade. Além de sua oposição direta a Cristo e à Igreja, o Anticristo também é associado ao engano e à disseminação da falsa religião. Ele é retratado como um líder enganador que atrai as pessoas para longe da verdade e para a idolatria. Sua mensagem é marcada por mentiras e distorções, levando muitos a se desviarem da fé genuína e a se entregarem a práticas e crenças contrárias à vontade de Deus. As atividades do Anticristo são frequentemente associadas ao período conhecido como Grande Tribulação, um tempo de intensa aflição e julgamento descrito em várias passagens das Escrituras, incluindo os escritos apocalípticos de Daniel e Apocalipse. Durante esse período, o Anticristo alcançará o ápice de seu poder e autoridade, desencadeando um período de sofrimento sem precedentes para aqueles que se recusam a se submeter a ele. Ao considerar essas características e atividades do Anticristo, somos confrontados com a realidade do mal presente em nosso mundo e desafiados a permanecer firmes na fé e na esperança da vinda triunfante de Cristo. Enquanto aguardamos a consumação final da história, somos chamados a resistir ao engano e à opressão do Anticristo, confiando na promessa de libertação e redenção que está garantida em Cristo Jesus. O Anticristo na história da Igreja. A figura do Anticristo não é apenas uma especulação teológica, mas também um tema que permeou a história da Igreja cristã, inspirando interpretações e identificações específicas em diferentes períodos e contextos. Nesta sessão, examinaremos como a ideia do Anticristo foi interpretada e aplicada ao longo da história da Igreja, desde os primeiros séculos até os dias atuais. Nos primeiros séculos do cristianismo, a expectativa da volta de Cristo e o surgimento do Anticristo estavam profundamente enraizados na consciência da Igreja. Muitos dos primeiros pais da Igreja viram as profecias bíblicas sobre o Anticristo como tendo uma aplicação imediata em seu próprio tempo, especialmente durante períodos de perseguição e turbulência política. Ao longo da história medieval e renascentista, figuras e instituições políticas foram frequentemente identificadas como o Anticristo por teólogos e líderes religiosos. Por exemplo, o Papado e o Sacro Império Romano foram alvo de muitas interpretações que os viam como encarnações do poder anticristão, especialmente durante o período da Reforma Protestante. Durante a Reforma Protestante e o período puritano, a identificação do Anticristo frequentemente se concentrava no Papado e na Igreja Católica Romana, como uma instituição corrupta que se opunha ao verdadeiro Evangelho. Líderes como Martinho Lutero e João Calvino viam o Papado como uma manifestação do Anticristo predito nas Escrituras. Nos tempos modernos, as interpretações do Anticristo tornaram-se mais diversificadas, refletindo as mudanças na política, na religião e na cultura. Alguns teólogos e estudiosos viram figuras políticas e líderes mundiais como potenciais encarnações do Anticristo, enquanto outros adotaram interpretações mais simbólicas e abstratas do conceito. Hoje, o conceito do Anticristo continua a ser objeto de debate e especulação entre os cristãos, especialmente em relação aos eventos mundiais e ao cenário geopolítico atual. Algumas interpretações veem o Anticristo como uma figura literal que ainda está por surgir, enquanto outras adotam uma visão mais simbólica, vendo o Anticristo como uma representação do mal e da oposição a Cristo que pode se manifestar de várias maneiras ao longo da história. Ao examinar a história da interpretação do Anticristo na Igreja, somos lembrados da importância de interpretar as Escrituras com discernimento e humildade, reconhecendo que nossa compreensão do Anticristo é limitada e sujeita a interpretações errôneas. No entanto, ao mesmo tempo, somos desafiados a permanecer vigilantes e alertas diante das ameaças espirituais que enfrentamos, confiando na promessa de Cristo de que as forças do mal não prevalecerão contra a sua Igreja. O Anticristo na atualidade.
A figura do anticristo continua a ser uma fonte de fascínio e especulação na era contemporânea, especialmente à luz dos acontecimentos mundiais e do cenário geopolítico em constante mudança. Nesta sessão, examinaremos como as interpretações modernas do anticristo se relacionam com os eventos atuais e como os cristãos podem abordar essa questão em seu contexto presente. Muitos teólogos e estudiosos das Escrituras buscam relacionar as profecias bíblicas sobre o anticristo com eventos e tendências contemporâneas. Isso pode incluir análises do papel de líderes mundiais, organizações internacionais e desenvolvimentos geopolíticos em relação à possível manifestação do anticristo. No cenário teológico contemporâneo, existem uma variedade de abordagens em relação ao anticristo. Alguns mantêm uma visão mais tradicional, esperando a aparição de uma figura individual que cumpra as profecias do anticristo. Outros adotam interpretações mais simbólicas, vendo o anticristo como uma representação do mal e da oposição a Cristo que pode se manifestar em diferentes contextos e formas ao longo da história. Enquanto muitos cristãos se sentem compelidos a investigar e entender os sinais dos tempos à luz das profecias bíblicas, há também o perigo de cair na especulação descontrolada e na interpretação sensacionalista. A história está repleta de exemplos de previsões escatológicas que não se concretizaram, e os cristãos são chamados a exercer discernimento e cautela ao lidar com essas questões. Independentemente das interpretações específicas sobre o anticristo, os cristãos são lembrados da importância de permanecerem vigilantes espiritualmente e fiéis a Cristo em todos os momentos. Isso envolve viver uma vida de santidade, buscar a verdade nas Escrituras e permanecer firmes na fé, independentemente dos desafios ou incertezas que possam surgir. Por fim, a figura do anticristo não deve desviar a atenção dos crentes da verdade central da fé cristã, a esperança da vinda gloriosa de Cristo. Enquanto aguardamos o cumprimento final das profecias escatológicas, nossa esperança está firmemente ancorada na promessa de Cristo de que Ele retornará para estabelecer seu reino de justiça e paz. Ao considerar a figura do anticristo na atualidade, os cristãos são desafiados a manter uma perspectiva equilibrada e centrada em Cristo, lembrando-se de que nossa segurança e esperança estão em Jesus, o verdadeiro Rei e Salvador. Conclusão. Ao chegarmos ao final deste exame sobre o anticristo na escatologia cristã, é importante recapitularmos as principais ideias discutidas e refletirmos sobre as implicações práticas desse conceito para a vida dos crentes. Nesta conclusão, reiteraremos os pontos-chave abordados e destacaremos a importância de uma resposta fiel e vigilante diante da realidade do anticristo. Nossa exploração, examinamos as origens bíblicas do conceito do anticristo, suas características e atividades, sua presença na história da Igreja e sua relevância para os dias atuais. Descobrimos que o anticristo é retratado como uma figura de oposição a Cristo, buscando poder e autoridade mundial, perseguindo os santos e espalhando o engano e a falsa religião. À luz dessas reflexões, somos desafiados a permanecer vigilantes espiritualmente e alertas diante das ameaças espirituais que enfrentamos. Embora o anticristo possa assumir diferentes formas e manifestações ao longo da história, a chamada à fidelidade a Cristo e à santidade permanece constante para os crentes de todas as épocas. Apesar das incertezas e desafios que enfrentamos em relação ao anticristo, podemos encontrar conforto e segurança na soberania de Cristo sobre todas as coisas. Ele é o Senhor sobre os poderes do mal e, em última instância, triunfará sobre o anticristo e estabelecerá seu reino de justiça e paz. Por fim, nossa reflexão sobre o anticristo nos direciona à esperança final da vinda gloriosa de Cristo. Enquanto aguardamos ansiosamente o retorno do nosso Salvador, somos encorajados a viver vidas de fé, esperança e amor, preparando-nos para o dia em que Ele virá para restaurar todas as coisas. Em última análise, nossa compreensão do anticristo na escatologia cristã não deve nos levar ao medo ou à ansiedade, mas sim à confiança e à esperança em Cristo. Ele é o nosso Redentor e Rei,
que está no controle supremo da história e que nos conduzirá triunfantes até o fim dos tempos. Que possamos viver cada dia em antecipação à gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.